Benevolência do rei para com os judeus. Cartas. No mesmo dia, o rei Assuero entregou à rainha Ester os bens de Amã, adversário dos judeus. Quanto a Mardoqueu, ele compareceu à presença do rei com Ester, revelara a este o que Mardoqueu apresentava para ela. O rei tirou o anel que havia retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. Ester, por sua vez, confiou a Mardoqueu a admiração dos bens que haviam sido da Amã, mas Ester tornou a falar ao rei, caindo aos pés dele, chorando, e suplicou que o rei tornasse nula as maquinações perversas que Amã, o agagita na sua malícia, havia planejado contra os judeus. O rei, como se costume, ordenou-lhe com a mão o cento de ouro, ela entregando-lhe a pé diante dele. Assim falou-se guarda ao rei e se encontra graça diante dele, e a minha súplica não lhe pertence. Inconveniente, eu sou aceita a seus olhos. Peço as cartas de Amã, filho de Amadate, o agitar opositor, é o inimigo dos judeus. Planeja quais foram ordenado que estes deveriam perecer em todas as províncias do rei, sejam inválidas por novas cartas, pois como poderia eu suportar a desgraça que atingia o meu povo, o extermínio da minha nação? Respondeu o rei Assuero, a rainha Ester e a judeus. Mardoqueu entreguei os bens de Amã, Ester, e mandei enforcar esse homem, porque ele, Assuero, estender a mão contra o judeu. Descrevi, pois, os judeus, os que achastes melhor em nome do rei, autenticando as cartas com a meu anel, o que for escrito em nome do rei e for atendido, não poderá ser anulado, tendo sido convocado os escribas. Era o rei do terceiro mês, chamado de Siva. No 23º dia foram escritas as cartas de acordo com a vontade de Mardoqueu. As cartas eram dirigidas os judeus e os governadores, procurando ao príncipe que presidiam as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, cada província e cada povo segundo suas línguas e seus alfabetos, e também os judeus em sua língua e seu alfabeto. Essa carta enviada em nome do rei é autenticada com o seu anel, foram remetidas por meio de mensageiro montando um cavalo escolhido da cavalaria real. Nela o rei permitia aos judeus em cada cidade que se reunisse e se deformasse, e ainda que matassem, a exterminasse todos os seus inimigos, com as mulheres e os filhos, aprontando-se de seus bens para toda a província. Foi marcado
o dia da vingança, o saber, o dia de trazer o 10º mês, o mês a dar, eis a maneira como ele mandou os servir-se de suas leis em toda a cidade, ser ajudado por elas e dispor do seu inimigo, adversário, como quiser, no mês, no dia, isto em todo o reino de Starkshire, o dia 14 no 10º mês, o mês de Adão. Este é o teor na carta. O grande rei Astadexes, os governadores das 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, os que obedecem à nova autoidentidade, saudação, muitos para a sabedoria tem absurdamente extensiva bondade da província da honra que lhes foi conferida, e não só procura oprimir os que são bendigentes aos reis, mas ainda não sabemos usufruir da glória que lhe foi dado, tramado ciladas contra o seu benfeitores, e não constante em suprir a gratidão das pessoas ainda excitados pela vanglória dos que não têm nenhuma aparência de bem julgado, podem escapar à sentença do próprio Deus, porque julgado e odeia o mal, frequentemente também muitos que forem constituídos em autoridade por conselho de amigos, os quais tinham sido confiados encargos, tornaram-se participantes de derramamento de sangue inocente e foram implicados em calamidades irremediáveis, isto porque esses amigos iludiam a sincera benignidade do príncipe com artifícios perversos, enganosos. Esse fato se comparava não só com o caso antigo, mas porque de fato acontece que no presente, diante dos que contemplam o que foram perpetrados pela maldade dos que dignamente exercem o poder, por isso é preciso daqui para a frente tomar a providência para a paz de todas as províncias, se mudarmos coisas diversas, se discerniremos sempre cada ou mais benevolência, a atenção daqueles que caem sobre os olhos, pois Amã, filho de Amadate, Macedônia, na realidade estrangeiro ao sangue persa e muito distante, nossa bondade foi por nós escolhido com hóspede e recebeu em si tanta benevolência que, aliás, demonstrando para com quem nações, chegou a ser publicadamente chamado de nosso país e foi reverenciado por todos os. Segundo, depois do rei, ele, no entanto, deixou-se levar por um tão grande impulso de arrogância que chegou a tratar privar-nos do rei até da vida, pois recorrer os falsos sites
artifício, chegando também a tramar a morte do vosso Salvador, perene benfeitor Mardoqueu e da irrepreensível consorte dos nossos reinos, nosso reino Esther, com todo o seu povo, estando mortos os judeus, nós ficássemos isolados, passando estão o reino das persas para os macedônios. Nós, porém, constatamos que os judeus destinados à morte por essa pior dos mortais não tem qualquer culpa. Ao contrário, observa a lei justíssima, ele procedem com o Filho do Deus Altíssimo, máximo e sempre vivo, por cuja bondade o reino foi da melhor forma conduzido para nós, como também por nossos predecessores. Fareis bem, portanto, não estenda as cartas que Amã, filho de Amate, dirigiu pelo seu crime que tramou com toda a sua família. Ele foi enforcado e as portas desta cidade de Susa, de Deus que governava todas as coisas, depressa e lhe deu que merecia uma cópia deste dito que agora vós enviamos, seja publicado em todas as cidades. Para os judeus tinham a liberdade de observar essas leis, deveria auxiliá-lo para que ele no dia 14 do 10º mês, o mês de Adar, passara a defender-se contra os que atacaram no tempo de tribulação, pois esse dia destinado e extermínio de raça escolhida, Deus Todo-o-Poderoso converteu-o em dia de alegria para eles, pois isso também vos considera esse dia como especial entre a vossos dias festivos, e celebrai-o com toda alegria, e isto para que agora no fruto para nós é para os partidários dos persas ele seja memória de salvação, enquanto para aqueles que nos tornaram mal sejam memória de perdição, quando a cidade e as províncias em que quisessem praticar desta solenidade que espada pelo fogo, de tal modo seja destruída que não só para os seres humanos seja inabitável, mas as feras e os pássaros se tornem para sempre abominável. Passai bem. Uma cópia de carta em forma de lei deveria ser promulgada toda a província, para que se tornasse público e todos os povos que os judeus estariam preparados para naquele dia se vingarem seus inimigos. Então partiria em artefatos velozes, levando as notícias, e o decreto do rei foi promulgado em Susa. Entretanto, Mardoqueu saiu do palácio, da presença do rei, brilhava com as vestes reais do com violenta e branca, e com uma grande coroa de ouro na cabeça, e com um manto de seda, e
púrpura. Toda a cidade estava de alegria para os judeus. Parecia ter-se levantado novo dia do gozo, honra, exaltação em todos os povos, cidades e províncias onde que as ordens do rei chegassem. Os judeus estavam à província, banquetes, comida e festas, o tal ponto que há muitos de outras nações de crenças aderiram à religião. Os ritos dele, pelo grande temor que o nome judeu agora inspirava.